Ora, bem-vindos a mais um vídeo do Descomplica Finanças para Todos. O meu nome é André Ventinhas, é um prazer enorme, continuar a partilhar-vos estas informações sobre o estado atual da economia, das finanças e, toda esta matéria relacionada com, digamos que, investimentos financeiros. Deduzo que estamos num término de um módulo e, portanto, acho que é uma altura propícia para fazermos uma síntese da matéria que foi transmitida. Subscrevam, cliquem nesse like e, entre aspas, deem um pouco mais de ânimo para continuar com este conteúdo que tenho todo o prazer em vos ceder de forma gratuita. Mantemos as duas frases, saber que o que não sabemos é muito mais do que aquilo que sabemos. É bom ler bem estas frases e tirar uma ilação daquilo que elas nos transmitem. Nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Se uma cabeça pensa bem, duas pensam melhor, três pensam ainda melhor, e, portanto, se o mapa não é o território, ou seja, vários mapas mentais analisam o território de uma forma muito mais abrangente e muito melhor. Portanto, habitua-se a trabalhar em conjunto, a debater, mesmo que estejam de lados opostos, só com a harmonia e conciliação é que se conseguem resolver problemas e não com lutas e com discussões pouco propícias que depois até descambam para campos pessoais e são muito ridículas de ver, sobretudo em pessoas importantes como temos hoje por o nosso mundo fora, mas bola para a frente e é com isso que nós temos de viver. Na história do dinheiro, eu comecei, portanto, na criação do canal, a dizer que os governos, e até à data, optam por uma política de desvalorização do valor do dinheiro. Existe uma impressão de papel-moeda muito grande na economia e, portanto, na altura da pandemia foi, eu até mostrei os dois gráficos dos bancos centrais norte-americano, do Banco Central Europeu, em que se passou de entre 3 a 4 trilhões de dólares e euros, subiu-se para 7, 8, 9 trilhões de dólares, mais dinheiro na economia, quer dizer que o dinheiro torna-se um bem com menos valor e tudo o que são os bens que nós precisamos de valor, tiveram uma subida de preço. Depois surgiu então uma guerra e então ainda com choques ao nível entre o encontro e a oferta e a procura, ainda este choque inflacionário foi maior. Não deduzo que as coisas para a frente vão mudar de rumo, portanto vão continuar a ser como são, porque entre descambar e deixar cair a economia e continuar a desvalorizar a moeda, e a pagar dívida, os governos optam por esta segunda situação. Aqui foi a grande mudança, essa mudança que em 1945, no pós-Segunda Guerra, terá sido esse começo. Houve a criação de várias instituições que quiseram mudar de rumo na economia e haver aí uma mudança de paradigma, em que os Estados Unidos basicamente começaram a ser os líderes da nova ordem mundial, e Nixon em 71 então acabou por ditar esse mesmo rumo. Ao quebrar a ligação entre o ouro e o dólar passou a ser a moeda de reserva mundial e então passou a ser a moeda utilizada com mais poder. Vejam também o dólar como algo em que serve também aqui no jogo entre a procura e a oferta, como eu tinha também dito noutros vídeos. Países que não confiam em si trocam dólares. E hoje há uma grande discussão em que vão surgir, novas moedas para substituir o dólar.
O que é certo é que os bancos a nível mundial se contraem dívidas ou se criam dinheiro em dólares, esse dinheiro fica com o carimbo do dólar. E, portanto, não digo que não vá chegar a esse processo, sobretudo com a robustez que a economia chinesa vem ganhando nos últimos tempos, mas a substituição do próprio dólar como moeda de reserva mundial não vai ser um processo, na minha opinião, posso estar errado, não vai ser um processo de 5, de 10, de 15 anos, portanto o dólar, na minha opinião, vai continuar por aí, talvez vá perdendo um pouquinho de valor a nível mundial, mas isso será um processo gradual. O dinheiro resulta assim da confiança no sistema e nada mais. A confiança que o sistema transmite e este sistema, o ser humano já teve muito mais confiança nele que aquela que tem agora. Podemos pensar que nos últimos, desde o início do ano, já faliram 4 pequenos bancos americanos e todos eles e os próprios agentes cá para fora dizem que é sistémico, foi erros do banco. O que é certo é que têm falido consecutivamente bancos uns atrás dos outros e as pessoas têm corrido aos depósitos que lá têm guardados e que quando vão a ver já lá não têm o próprio dinheiro e portanto vale a pena ter alguma cautela e pensar nisto e por isso é que vos lanço este desafio de começarem a investir. O efeito Cantillon transmite que quem primeiro acessa ao dinheiro tem sobretudo maior privilégio do que quem está no fundo, digamos que da pirâmide. Obviamente que as pessoas mais desfavorecidas pagarão sempre a maior fatura, bancos centrais, bancos comerciais, governos e empresas muito poderosas serão sempre os mais beneficiados. Aqui temos portanto, o passo seguinte que demos no sistema de análise de ciclos económicos. De uma forma muito sintética, a produtividade que vemos em é algo que a nível de tempo e valor não se nota de uma forma muito rápida e vai sendo um processo gradual. Depois temos o ciclo de dívida de curto prazo, que nós quase não damos por ela, em que os bancos ou sobem ou descem as taxas de juro para de alguma forma controlarem a quantidade de dinheiro e de crédito no sistema. Depois temos, digamos que o fim, quando os volumes de dívida são muito grandes, temos o ciclo de dívida de longo prazo, em que aparece dívida de todos os lados, em que essa dívida já não pode ser paga e há uma boa probabilidade de estarmos neste fim de ciclo de dívida de longo prazo. Repito, 300% daquilo que o mundo, portanto, tem de dívida é muito em relação ao seu produto. O mundo, em relação ao que cria, tem 300% de dívida e vai haver um ponto em que, entre aspas, a música vai parar e depois irá haver muita gente que não tem cadeira para se sentar na sala, que é mesmo assim. Portanto, tenham em atenção estes momentos. Estamos talvez num ciclo de dívida de longo prazo no seu término. Contudo, nós nunca falamos em certezas. Quando falamos nestes conceitos, só podemos falar em probabilidades. E se quiserem, eu posso vos dizer que há, no meu entender, 80% de probabilidade disto poder estar a acontecer, talvez os outros 20% de não acontecer. Bancos centrais em ação, lá está aquilo que eu já vos tinha dito. Se as taxas são aumentadas ou mesmo mantidas,
vai tudo subir a nível de custo e veja-se o que se está a acontecer com a subida das prestações das casas e dos carros e de todos, portanto, os bens em que as pessoas fizeram empréstimos para pagar. Portanto, chega-se a um ponto em que o rendimento das pessoas não chega e depois esta a situação que eu acho que nunca o sistema económico deixa que aconteça: falências, reestruturações, desemprego. Portanto, esta situação, eu acho que mais cedo ou mais tarde os bancos centrais vão ter de dar o braço a torcer e vão ter de, como vemos aqui no 2, têm de diminuir a uma certa altura os juros para que as pessoas respirem e as pessoas consigam pagar as suas dívidas. Quem diz as pessoas, diz os governos e diz todo o tipo de instituições ou entidades. A sociedade hoje está inundada em crédito, que se transforma em dívida, mas a dívida de um agente é o rendimento do outro. Portanto, nós temos aqui um fenómeno que é como uma roda giratória. Ou seja, se deixa descambar um e depois outro, e depois outro, e depois outro, é como as peças de um jogo dominó a caírem, portanto, quando estão todas agrupadinhas em conjunto. Portanto, aquilo que eu tenho para vos aconselhar é esta frase do Baster: não gastes o que não tens no que não precisas para impressionar quem não conheces. Portanto, é a maior citação que vos posso dar, porque às vezes partimos para compras de impulso que nos são muito prejudiciais no futuro e que é óbvio que todos nós gostaríamos de ter tudo, mas eu penso que o principal é viver bem e estar contente com aquilo que temos e se possível, numa base de equilíbrio e orientação, irmos, portanto, todos conquistando mais um pouquinho, mas com os pés bem assentes na terra. Investir porquê? Os bancos guardam o teu dinheiro? Bom, se pensas que os bancos guardam o teu dinheiro, ou vives na Alice do País das Maravilhas, ou acreditas no Pai Natal. Isto porquê? Porque os bancos, o dinheiro que nós depositamos nos bancos é um passivo dos bancos. Ou seja, é um encargo dos bancos. Os bancos têm de pôr esse dinheiro a render em algum lado para fazerem dinheiro, porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde nós podemos ir depositar esse cash ou esse dinheiro em português, se assim o preferirem. Portanto, nós sabemos que os bancos têm de ter uma percentagem, de acordo com as regras de Basileia, uma percentagem guardada para dar resposta a nível de caixa se houver uma corrida aos depósitos, mas se 50% dos clientes de um banco correrem aos depósitos desse banco, eu posso vos garantir que só 20% a 25% terá acesso a esses depósitos, porque o banco será incapaz de responder no momento a todos os clientes que queiram resgatar. Aquilo que eu vos digo aqui é que realmente os bancos correm esses riscos ao investir o dinheiro que tu lá colocas. Queres ser tu a tomar conta do que é teu ou deixas que os outros o façam por ti? Portanto, se queres que os bancos continuem a fazê-lo por ti, é uma responsabilidade tua. Se queres ser tu a cuidar daquilo que é o teu esforço e que é o teu trabalho do dia a dia, então acho que é melhor começares a pensar em investir, até porque o dinheiro que está dentro da Bolsa de Valores e que está de alguma forma ligado ao sistema, ele não sai do sistema mesmo que a tua corretora possa falir. Portanto, ele é teu. O que tu poderás depois fazer é mudar de corretora, mas o que tens em bolsa são ações de empresas e outro tipo de, portanto, títulos financeiros que continuam a estar no sistema. Os bancos correm riscos ao investir o dinheiro que tu lá colocas. Queres ser tu a tomar conta do que é teu ou deixas que os outros o façam por ti?
Portanto, Jack Bogle, eu posso aqui citá-lo, em que ele costuma dizer que não estar no sistema é muito mais perigoso do que quem está no próprio sistema. Ou seja, é muito melhor estar investido em alguns dos títulos financeiros do que não estar de todo, porque, como sabemos, o dinheiro desvaloriza com as políticas de inflação que já vimos atrás. Vê os vídeos dos ciclos económicos, vê que realmente tens várias partes de ciclos e que no topo, já falámos na questão da ganância, quando toda a gente quer entrar no topo, é quando rebentam as grandes bolhas. Sabemos que depois, ao nível da depressão, é o momento ideal para se calhar começar a alocar, portanto, e a comprar alguns ativos. Nunca ninguém vai saber o preciso momento, mas a nível do mercado, e isto tem a ver com os próximos módulos que vamos dar para a frente, há maneiras de aferir mais ou menos como estão os valores das ações e como é que elas são precificadas. Conselhos de Bogle: investe em ti próprio primeiro, o tempo e os juros compostos são teus amigos, o impulso é teu inimigo, o simples e o básico são bons conselheiros, atenção às taxas e às comissões, nunca te esqueças, tudo retorna ao equilíbrio, vê a lei da gravidade, portanto há sempre um retorno à média. Se formos alocando um pouquinho todos os meses, mais o que ganhamos no mês, depois podemos perder, mas se essa alocação for consecutiva, ela tende a ir à média e a média tem sido 7 a 8% a nível de ganhos que as ações nos dão anualmente, e mantém o foco e mantém o rumo. Não olhes para trás, entre aspas. Perde o medo e avança, mesmo com pouco. É escolher uma corretora, é começar a saber como é que se trabalha com as corretoras e como é que se avaliam, portanto, avaliam as empresas, se faz uma compra, se faz uma venda. Eu acho que é um processo simples. Por exemplo, a conta que eu tenho é no Cargosa, é nacional, eles têm sede física em Lisboa, no Porto. O meu gestor de conta, quando preciso, esclarece todas as dúvidas que eu tenho, e os corretores hoje têm grupos muito especializados que até medem o nosso perfil de risco e, portanto, são pessoas que estão lá para nos ajudar, e não podemos olhar para estas pessoas sempre como pessoas que estão do lado negativo do sistema, porque temos muitos bons profissionais também neste setor. Trade-off entre risco e retorno, já vimos. Títulos públicos não é o mesmo que ações de empresas turnaround, portanto, empresas que por qualquer motivo caem e que nós apostamos em que elas vão dar a volta porque temos conhecimentos que são empresas muito robustas, sendo que as ações de empresas sólidas são aquelas que eu acho que são ainda a melhor aposta que um investidor pode fazer. ETFs, porque é a melhor forma de começar. No Casino a Casa Vence, corridas de cavalos, hipódromo, lotaria ao Estado, em Wall Street os perdedores vencem. Ou seja, quem quer fazer dinheiro com taxas e taxinhas, inventando novos produtos todos os dias, sobretudo os derivados, em que o Warren Buffett diz que são máquinas de destruição em massa. Peço desculpa, vencem sempre. Portanto, este Exchange Traded Fund é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores, como se fosse uma ação. São chamados fundos de índice.
nós dentro desse fundo de índice temos unidades de participação com baixo custo e dão-nos dividendos, e ao diversificarmos mais a aposta num instrumento deste tipo, podemos ter várias empresas em que, se uma, por exemplo, falir ou se tiver problemas, há uma pequena percentagem da nossa alocação que cai, mas que, como temos as outras todas a segurar o fundo, não ficamos tão expostos a uma empresa única e exclusivamente. Isto é a proteção, isto é a chamada também diversificação. A ação é uma parte do capital social de uma empresa, todas as ações são iguais em valor, nada mais simples. Portanto, a ação é algo que é lançado no mercado, a empresa depois até começa a ganhar uma capitalização por vezes muito superior ao valor contabilístico da própria empresa, mas é claro, marcas como a Coca-Cola, a Pepsi, a Adidas, a Nike, a Puma, e portanto são empresas que depois a própria marca em si sabemos que tem um valor quase que incalculável em termos de vários níveis de atuação que a empresa tem para além da própria venda dos seus produtos. Continuamos aqui a olhar para este gráfico fantástico, cá está, as ações continuam aqui neste caso, portanto, até 2012, de 1802, vemos que realmente as ações foram ao longo do tempo aquilo que mais nos gerou rendimento. Obrigado por assistirem. Fechamos aqui um capítulo que eu penso que foi um capítulo importante. Vamos passar por uma segunda fase que vai ser uma fase que requer um pouquinho mais de conhecimento e mais compreensão. Para quem quer vir comigo para esta segunda fase, aconselho a verem com atenção os primeiros vídeos. Se não se compreender bem à primeira, vejam uma segunda vez, uma terceira vez. É na repetição que está a aprendizagem. Nós, quando começamos a andar, caímos, portanto, várias vezes até nos mantermos em equilíbrio e, portanto, damos os nossos primeiros passos. A aprendizagem, o ensino é isso mesmo, por repetição, quando vemos, estamos a interiorizar novos processos, estamos a interiorizar novos conceitos e estamos, como um peixe dentro de água, a lidar com assuntos e com novos temas que nós jamais pensaríamos que fosse possível. Bons investimentos, tudo bom para vocês e voltamos a ver-nos na próxima sessão.